professor Felipe Valentim é vinculado ao programa de pós-graduação em avaliação psicológica da Universidade de São Francisco. Ele possui doutorado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações aqui pela Universidade de Brasília. Ele atua no grupo de psicometria da ANPEP e é membro da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, entre os anos de 2007 e 2019, e como interesse de pesquisa, ele estuda temas e áreas vinculadas à inteligência, habilidades cognitivas, desempenho acadêmico no trabalho, psicometria, avaliação psicológica no contexto da educação e do trabalho, construção e adaptação de instrumentos psicológicos, pesquisas com o uso da teoria da resposta ao item, modelagem por equações estruturais e análises multinível. Então, professor Felipe Valentino, fique à vontade, nós temos aí 1 hora e você pode tomar o tempo necessário para a apresentação. Posteriormente, a gente abre para comentários das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Bom, obrigado, Tiago, pela apresentação. Só combinação, eu preparei por volta de 40, 45 minutos de apresentação e depois a gente abre para a discussão do tema como é que é. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, novamente, acho que agora, de maneira bastante oficial, né, muito obrigado pelo convite a participar de toda a semana, né, de teses e dissertações do PSTO. Como o professor Tiago também relembrou, eu sou egresso do programa, com muito orgulho, e para mim é uma satisfação muito grande poder voltar, né, a casa, ainda que remotamente, né, não fisicamente, mas poder voltar a casa na condição de avaliador externo, né, e poder contribuir de alguma forma. Então, realmente, fico bastante agradecido, bastante lisonjeado, inclusive, com o convite que vocês me fizeram para fazer parte dessa semana. Tá? Bom, sobre o tema assim, que eu gostaria de discutir com vocês, né, é um pouco do que eu venho trabalhando bastante nos últimos anos, que são enviesamentos de resposta em escalas que a gente usa bastante no dia a dia, em pesquisas, em aplicações práticas, enfim. E a ideia disso, na verdade, é um pouco da audácia que nós psicometristas, né, temos de tentar abrir uma bola de cristal e descobrir o que efetivamente as pessoas querem dizer, mesmo elas tendo dito outra coisa dentro de um autorrelato, né? Deixa eu só ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos uma canetinha, consigo. E... agora foi. Bom, eu tinha colocado aqui, mas acho que o Tiago já me apresentou, né? Eu também sou professor aqui da Universidade de São Francisco, que agradeço também aos meus colegas, e, como comentei, sou egresso do PSTO, né? Bom, primeiramente, de maneira geral, os modelos psicométricos que a gente tem, todos eles postulam alguma relação, né? Eles plugam, eles encaixam, né, o funcionamento dos itens com algum atributo psicológico, né? Modelo, né? E com o item que a gente está observando, né? Essa é a ideia toda da psicometria, né? Plugar essas duas coisas, o que a gente consegue observar e aquilo que a gente tem de modelo psicológico por trás das observações, né? E, por exemplo, né, por meio da TCT, né, da teoria clássica dos testes, né, a gente observa, né, os scores e a gente, a partir daqueles scores que a gente está observando, a gente estima um erro de medida, um erro associado àquele score, ou a imprecisão da medida, né? E a gente deduz o score verdadeiro, né? Esse modelo ele parte do pressuposto de que todos os itens eles avaliam as pessoas, né, com o mesmo nível de dificuldade e discriminação, ou seja, os parâmetros o funcionamento desse modelo psicométrico ele é invariante entre as pessoas e os próprios itens, né? Ele é um modelo que a gente chama de completamente restrito, né? Porque eu não tenho nenhuma variabilidade dos parâmetros nem entre os itens e nem entre os sujeitos. A única coisa que a gente observa de diferença são os próprios sujeitos,
né? É um modelo com pressuposto bastante forte, né? Bom, de maneira mais moderna, a gente tem a TRI, teorias e modelagens por equações estruturais, no qual um dos pressupostos, né, de parametrização dos itens, ele é relaxado, né, no sentido de que o item ele pode ter parâmetros diferentes entre os outros itens. Então, tem itens que são mais difíceis, itens que são mais fáceis, itens que são mais discriminativos, como é esse caso desse item 1, itens que são menos discriminativos, como é o caso desse item 4. Tá? Então, a gente tem, mesmo na teoria de resposta ao item, a gente tem esse tipo de relaxamento. Né? Aqui cabe um breve parênteses, né, que são dois modelos psicométricos bastante semelhantes, o modelo de TRI e o modelagem por equações estruturais. A única diferença mais saliente entre esses dois modelos é como eles fazem esse plug, né? Como é que eles plugam o modelo psicométrico, né, e o item observado. Por TRI, esse plug é feito por uma função logística e equações estruturais elas são feitas por uma função de distribuição normal. São dois detalhes técnicos, né, que no final dão no mesmo resultado. Inclusive, você pode derivar um parâmetro de um modelo para outro. Tá? Então, enfim, só para também desfazer um mito, né, de que são duas teorias diferentes, né, que a teoria de resposta também tem mais robusta do que equações estruturais, ou o contrário. Na verdade, não, são exatamente a mesma coisa, não tem diferença entre uma e outra. Quer dizer, a diferença está nessa função, né, que você pode depois retornar ao modelo anterior. Né? Bom, então, por equações estruturais ou por TRI também dá para a gente pensar no modelo da seguinte forma, né? A gente tem uma resposta observada U, um item observado, né? Esse item é observado para um indivíduo I e para um sujeito J, né? A gente tem um parâmetro de dificuldade, que é o intercepto, ou, enfim, a dificuldade do item, e essa dificuldade do item ela depende do item J, né? A gente tem um lambda, que é a discriminação do item ou a capacidade de diferenciar pessoas, né? E esse parâmetro ele também depende do item J, e a gente tem um parâmetro do score, do atributo psicológico que está sendo avaliado do indivíduo I, né? E depois um erro associado, que a gente não precisa nem entrar tanto em detalhes, tá? A questão aqui que eu queria trazer é que, vejam que nessa equação, os parâmetros dos itens, né, que é a dificuldade e a discriminação, elas são dependentes do item, né, e não tem nenhuma variabilidade entre indivíduos, né? Ou seja, eles são mantidos fixos entre os indivíduos, né? E a grande pergunta é, esses parâmetros, de fato, eles não variam entre os indivíduos, né? Será que não tem esse é o termo psicométrico, não tem uma heterogeneidade desses parâmetros, né? Para todo mundo eles funcionam igual, assim, é um pressuposto bastante forte, né, a gente dizer dessa forma, que eles são iguais para todo mundo, né? Bom, variações nesses parâmetros aqui, normalmente a gente acaba atribuindo a escalas mal construídas ou escalas problemáticas, enfim, que são os DIF, né? Bom, aí eu tenho uma pequena brincadeira, né, um exemplo, né, aonde que isso pode ser problemático, né? Por exemplo, quanto você se sente forte? Eu poderia perguntar assim, vamos pensar uma escala sei lá, de fortaleza, né, de quanto que a pessoa acha que ela tem músculos para sustentar alguma coisa, né? E vocês me respondem uma escala de 1 a 5. Então, eu acho que eu sou forte, 3, né, 4, mais ou menos assim. São mais ranzinhos, 1, 2, enfim. E a grande questão é, se eu fizesse essa mesma pergunta para o Huck, né, em vez de fazer para vocês, né? Será que, além da fortaleza do Huck, né, ele não está interpretando também o que é ser forte de forma diferente do que ser forte para mim? E é isso que está por trás de vieses de resposta e problemas nesse pressuposto dos itens serem iguais para todas as pessoas, né? Então, com certeza, a gente teria um problema grande aqui se o Huck resolvesse responder a nossa escala, porque provavelmente a parametrização daqueles itens não ia funcionar para o Huck, né? Claro que essa é uma brincadeira, né? Mas esse é um problema bastante importante
nas avaliações de maneira geral. Até acho que eu dei um exemplo, esse mesmo exemplo numa banca agora há pouco, né? Imagina só uma escala de psicopatologia, né? 4 garrafas de vinho, para mim, tem um significado completamente diferente de uma pessoa que tem problemas de uso de abuso de álcool, né? Não é só a quantidade de característica psicológica que está por trás, né? Mas é o quanto que esse item representa a associação com o construto psicológico que está sendo avaliado. Isso é basicamente uma diferença de parametrização dos itens, né? Dito de outra forma, né, a gente teria, na verdade, em vez de ter uma reta de probabilidade de responder o item de determinada maneira, né, que seria uma curva de um item, né, a gente teria, na verdade, pelo menos duas, né, uma, vamos dizer assim, para o Hulk e uma para outras pessoas que não são o Hulk, né, e quando isso acontece, né, a gente tem níveis de teta, né, ou níveis de habilidade, ou níveis de conceito latente, do construto latente, né, níveis diferentes desse construto latente que respaldam a mesma probabilidade de observar um item de determinada forma, mesmo que as pessoas sejam diferentes, né, isso é um problema, né. Tudo isso, assim, é um pouco clássico, né, a gente tem vários métodos clássicos para lidar com parâmetros, acho que tem um pouquinho mais para frente daqui, né? Com diferenças de parâmetros, né? A gente tem desde análises mais tradicionais, como DIF, análise fatorial multigrupos, MIMIC, né? E tem outras que relaxam ainda um pouquinho mais o pressuposto, né? Bom, se a gente diz que talvez os itens não sejam iguais para todo mundo, né, a todo momento, né, talvez a gente provavelmente tenha uma situação de heterogeneidade da parametrização, heterogeneidade dos itens mesmo, né? Então, a grande questão que a gente se coloca aqui é, né, se as pessoas são diferentes, né, por que as escalas realmente elas têm que ser completamente iguais, né, ou elas têm que se avaliar exatamente da mesma forma, né? Deixa eu só para poder controlar aqui também um pouquinho do meu tempo. Beleza. Então, bom, das modelagens mais clássicas, mais tradicionais, né, a gente teria DIF, dentro do contexto de teoria de resposta ao item, análise fatorial multigrupos, né, mixture models, ou multilevel factor analysis, que aí você tem parametrização diferente entre o nível da escola, por exemplo, e o nível do aluno ou do trabalhador e da sua empresa. E todas elas em comum que tem, né, é que os grupos são conhecidos a priori, né? Embora elas relaxem esse pressuposto de que os itens têm a mesma parametrização, a gente conhece a fonte de problemas a priori, né? Com exceção, assim, de mixture, que ali, enfim, essa fonte é estimada a posteriori, mas mesmo assim é uma classificação de grupos, né? Não necessariamente de indivíduos, né? E a grande questão da heterogeneidade, que é onde a gente entra nessa ideia aqui, é quando a gente tem problemas na parametrização, mas essa parametrização ela é entre os indivíduos, na verdade, né? Ou seja, os indivíduos eles têm diferenças nos parâmetros dos itens, né? Aquela equaçãozinha que eu tinha colocado antes, né? No qual tanto esse intercepto quanto essa carga fatorial ela tinha só um J, que era pro item, né? Agora ela passa a ter um I também, ou seja, esse parâmetro de dificuldade e de discriminação, ele pode não depender só do item, mas do sujeito que está respondendo aquela escala também, né? Essa ideia, assim, ela não é exatamente nova, bem pelo contrário, ela é bastante antiga, né? Bem mais antiga até do que esse artigo que eu estou trazendo aqui, que é do Messing, no final da década de 50, em que ele resume alguns dos principais vieses de resposta ou de heterogeneidade que a gente tem, né, nos itens já até então estudados, né? São mais ou menos os mesmos que a gente continua estudando ainda hoje, né? Bom, e aí a gente entra então nessa ideia de vieses de resposta, né? O estilo de resposta é uma tendência da gente responder algum item de autorrelato dentro de uma escala Likert, normalmente, né? Mas pode acontecer em outros tipos de escala também, por meio de um padrão
né, para além do conteúdo do item, né? Então, além do que o conteúdo do item em si ele desperta para eu responder, a gente passa a responder também pelo estilo do que aquele item, como é que aquele item é respondido, né? Então, um dos vieses mais comuns é esse que a gente chama de aquiescência, que é uma tendência da gente concordar com os itens a despeito da direção em que eles estão indo, né? Então, aqui, por exemplo, sou uma pessoa extrovertida ou sou uma pessoa reservada? São dois itens em polos opostos do fator de personalidade e extroversão, né? Mas pode existir uma tendência da pessoa concordar com os dois. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, eu marco aqui o item 4. Eu sou uma pessoa reservada, se eu não tivesse nenhum viés de resposta, né, eu esperaria que a pessoa marcasse 1, que seria o polo oposto, né? Mas aí a pessoa responde 2 ou responde 3, né? Quando isso acontece, né, quanto maior a frequência que isso acontece num instrumento, mais heterogeneidade, na verdade, a gente tem desses parâmetros e menos a gente pode confiar na dificuldade geral para aquela pessoa, tá? Então, basicamente, a aquiescência ela mexe bastante com a dificuldade do item, né, com a probabilidade de endossar algum item. Tá? Existem outros tipos de resposta também, né? Um dos que tem sido bastante estudados atualmente é viés de respostas extremas, né? A pessoa tende a utilizar, ela concorda com os itens positivos e discorda dos itens negativos, ou o inverso, né? Mas ela só usa os extremos, né? O ponto máximo e o ponto mínimo da escala, sem usar uma gradação ao longo da escala, né? Ela se concentra só no ponto positivo e no ponto negativo, né? Concordo fortemente, discordo fortemente. E ela fica variando entre essas duas possibilidades, né? O grande problema desse tipo de estilo de resposta, né, se ele está permeado em toda a escala, né, todos os instrumentos daquela pessoa, é que, primeiro, que ela reduz bastante a variabilidade dos itens, né, e, além disso, a gente acaba tendo, provavelmente, uma identificação de fatores espúrios, né, isso é bem comum em viés de resposta, né, a gente acabar tendo um fator a mais, às vezes até 2 fatores a mais, que a gente eventualmente nem consegue interpretar, mas eles aparecem lá. Ou às vezes o pior, a gente interpreta, dá uma interpretação completamente maluca para o sistema, quando na verdade é só porque a gente tem um problema na variabilidade dos dados, né? As pessoas, ou um conjunto de pessoas, né, foram e marcaram só, endossaram respostas extremas, tá? Bom, e a aquiescência, né, que eu comecei, eu já defini, né, a tendência a concordar com itens, independente do conteúdo, né, seja ele positivo, seja ele negativo, a pessoa concorda, né. O grande problema e consequência principal da aquiescência é a superestimação de uma dimensão geral e enviesamento da validade com variáveis externas. São duas consequências que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, já com alguns dados que eu trouxe aqui nessa conferência, né? Um outro efeito também que acho que é menos estudado, né, mas é bastante comum em heterorrelato, mais do que autorrelato, o efeito halo, que é mais ou menos aqui a essência, mas um pouquinho diferente, né? O efeito halo é a dificuldade, né? A falha que os itens têm em diferenciar a intensidade dos traços, né? Ou seja, a pessoa responde todos os traços exatamente da mesma forma, né? Então, ela é amável, ela é agradável, ela é extrovertida, é estável, ela é aberta a opiniões, né? Todas essas características dos 5 grandes fatores escrevem ela da mesma forma, né? Isso é bastante comum, né, com o efeito de heterorrelato, onde a gente tem uma tendência a olhar para a pessoa, né, para as outras pessoas e avaliar elas meio que de maneira dicotômica, né, eu gosto, não gosto, né, e aí tudo que é positivo eu gosto e marco, e tudo que é negativo eu não gosto e digo que aquela pessoa não tem, né. Bom, e aí, obviamente, a gente tende também a ter problemas com variabilidade dos dados, né, essa é a principal, a gente diminui o efeito halo reduz consideravelmente a variabilidade dos dados e tende também a um fator geral, né, um fator geral espúrio, né. Bom, aí um último que eu queria trazer assim, mais para contextualização é a desejabilidade social, talvez um dos mais interessantes, mais controversos, mais difíceis de serem controlados, é esse efeito da gente querer mostrar, querer
dar uma impressão, passar uma impressão através daquela avaliação que não é necessariamente aquilo que a gente se auto-percebe, não? A ideia de causar uma boa impressão, né? Ele talvez seja o mais difícil de controlar, porque ele necessariamente envolve uma interação entre o conteúdo dos itens, né? Alguns conteúdos dos itens são mais desejáveis do que outros, né? Por exemplo, eu vou avaliar comunicação, capacidade de comunicação, extroversão das pessoas, né? Eu posso perguntar para ela o quanto que ela é comunicativa ou quanto que ela é tagarela, né? São exatamente enfim, o comportamento está no mesmo polo da extroversão, mas com níveis de desejabilidade completamente diferentes, né? Então, envolve conteúdo do item, envolve, obviamente, a pessoa, né, que tem mais ou menos esse traço de desejabilidade social, e envolve a situação também, né? As pessoas, elas não manifestam os seus níveis de desejabilidade social em todos os contextos, né? Num contexto onde essa avaliação, por exemplo, de comunicação seja mais importante, né? Por exemplo, sei lá, uma avaliação de um gerente para de alguma empresa, né? Ele provavelmente vai tender a falsear mais as suas respostas positivamente para a comunicação do que se ele estivesse conversando com numa avaliação clínica, por exemplo, tá? Então, a desejabilidade social, ela é provavelmente o viés mais difícil de ser controlado por causa dessas, por motivo dessas interações que a gente tem entre pessoa, situação e conteúdo do item, né? Ela é bastante difícil também de separar de outros vieses, e talvez eu acho que não coloquei aqui, né, mas um outro problema é que ela provavelmente tem uma interação com o próprio fator, né, com alguns fatores de personalidade, né, como, por exemplo, o fator de agradabilidade do Big Five, ele é um fator que desperta mais a desejabilidade social do que abertura e experiência, por exemplo, tá? Então, ele também, além disso, tem uma interação com o próprio conceito psicológico, tá? Mas, enfim, não é exatamente sobre a desejabilidade que a gente eu vou me concentrar hoje, né? A ideia é trabalhar com a aquiescência, que é essa tendência de a gente responder para uma direção só as nossas escalas, né? Bom, eu sempre, quando trabalho também com aquiescência, eu sempre gosto de trazer essa escalinha do Pain in the Ass Scale, que normalmente quando a gente responde escalas Likert, né, eu sempre fico pensando o quão chato é responder uma escala Likert, né? E talvez essa seja uma boa escala para a gente colocar os nossos instrumentos, né? Do quanto varia de não é absolutamente nada um pé no saco, ou é completamente um pé no saco, é o Royal, né? O rei do pé no saco, né? Com o perdão da brincadeira. Mas a questão aqui é que a gente se importa muito, né, com a ideia das pessoas concordarem com os nossos itens, mas o nível de concordância já está na própria escola, na própria escala, né, do tipo concordo muito, concordo, não concordo nada, né? Então ele já tem um enviesamento aí na própria ideia de concordar ou discordar dos nossos itens, né? Bom, para aqueles que de repente eventualmente estão achando, pô, isso aí não é problema, não é problema da minha escala, acho que isso não acontece comigo, né? Basta lembrar a última vez que você avaliou o motorista do Uber, né? Bom, provavelmente você já faz algum tempo, eu pelo menos já faz mais de ano que não ando de Uber, porque, enfim, estamos em pandemia, né? Mas me lembro muito bem quando a gente precisava usar, enfim, quando as últimas vezes que eu usei Uber, e que eu não me lembro a última vez que eu dei 1 estrela, 2 estrelas, né? Existe uma tendência da pessoa, da gente concordar com aquela escala positiva, né? Ou dar uma resposta bastante alta, né? Então, esse é um viés que de fato acontece, né? Existe uma discussão que depois eu vou entrar um pouco também, que é o que é a aquiescência, enfim, né? A validade da aquiescência. Mas acho que depois isso é uma outra história, né? Agora que esse fenômeno ele existe, me parece bastante factível, assim, no sentido de que ele é observado em escalas, né? A aquiescência também é chamado de IACI, né? Ou dizer sempre sim, né? A gente acaba concordando com todos os itens, mesmo que eles estejam em direções opostas, né?
Daí aqui trazer esse outro exemplo, né? Eu sou, por exemplo, eu pergunto para uma pessoa, sou otimista, e depois lá no meio da escala eu pergunto para ela se ela é pessimista, né? São dois itens em polos opostos, né? De motivação, otimismo, e eventualmente alguma pessoa responde sim, 5 para otimista e responde também 5 ou 4 para pessimista, né? Então ela tem uma tendência a concordar com esses itens, mesmo que eles estejam em direções opostas, tá? O que mais que temos aqui? Bom, e aí a ideia é que elas apresentam esse mesmo padrão de respostas, independente da polaridade do item que ocorre, né? Esse aqui é um editorial do Matthias Ziegler. O Matthias Ziegler, ele acho que ele é da Universidade de Berlim, tá ali. E ele trabalha bastante com viés de resposta, de maneira geral, bastante com faking e desejabilidade social, né? E eu gosto de trazer esse editorial, né, porque eu acho ele bem engraçado, na forma como ele coloca, né, o quanto que viés de resposta, eles ameaçam a avaliação psicológica, né, com flower you, né, então, tipo, vamos lá, não quero saber nem o que você me disse, né, eu sei mais ou menos o que você me disse, então, essa a ideia do editorial, também um pouco do título que eu dei para minha conferência hoje. Esse editorial é bem interessante, ele é um resumo bastante resumido, né, com perdão ele é um resumo de vários estilos de resposta e tem boas referências, né? Bom, e a gente tem um impacto muito grande desses estilos de resposta em várias situações, né? Primeiro é na análise fatorial, existe uma superestimação de um fator geral. Para modelos unidimensionais ainda, a gente tem um problema mais grave ainda, que é a separação de dois fatores, em fatores positivos e fatores negativos. Se vocês se lembrarem de alguma escala que separou entre fator positivo e fator negativo, não é mera coincidência, provavelmente a gente tenha uma grande parte dessa separação, ela simplesmente não exista, tá? Ela seja simplesmente viés de resposta, tá? Então, isso é uma dica bastante prática e importante, né? Sempre que a gente separar, a sua análise fatorial, separar em fatores positivos e de itens positivos e itens negativos, coloca uma pulga atrás da orelha, um grande ponto de interrogação, porque existe uma grande probabilidade de ter grande viés de resposta nessa estrutura fatorial, né? Ou o viés de resposta ser o grande responsável pela essa estrutura, né? Não quer dizer que seja responsável por tudo, né? Mas por boa parte, muito, muito provavelmente, né? Além disso, existe uma tendência muito grande de bagunçar as cargas fatoriais, elas normalmente acabam superestimando as cargas positivas e subestimando as cargas negativas, se a gente tiver mais itens positivos do que negativos, ou o inverso, se a gente tiver mais itens negativos do que positivos, né? E o que é talvez uma das coisas mais graves, né, é que isso é falha total em qualquer método de decisão. A gente já testou vários, né, inclusive alguns mais modernos, como é o GA, que trabalha com Machine Learning, e todos eles falham bonito na decisão de qual método, de qual estrutura é a melhor, quantos fatores a gente deveria extrair naqueles nossos dados, né? Se tem aquiescência e aquiescência grande, né, qualquer um desses métodos tem uma falha muito grande se você não remover a aquiescência antes, tá? Então, essa é basicamente a ideia. E aí, esse é um editorial que eu acho que eu publiquei, não lembro se foi junto com o Nelson ou fui sozinho, não me lembro bem. Essa é uma propaganda que eu faço também. A gente tem feito, nos últimos anos, na revista Avaliação Psicológica, os editoriais, normalmente, eles são mais técnicos do que provavelmente o resumo dos artigos que são publicados naquele número, né? Então, a gente tem falado sobre aquiescência, sobre desejabilidade social, sobre análise fatorial, sobre confiabilidade. Acho que a gente acabou de publicar um ou dois números atrás, um sobre alfa de Cronbach, precisão, enfim. E esse foi um que eu publiquei sobre a aquiescência, a influência da aquiescência na análise fatorial, né? Em resumo, né, um resumo muito grande desse editorial, está lá publicado, quem quiser é muito bem-vindo citar ele, ler, enfim. Mas era basicamente uma ilustração, eu simulei dados, né, para 12 itens, sendo
três fatores, né, no fator 1, 2 e 3, e cada um dos fatores eram compostos por itens balanceados, né, 2 positivos e 2 negativos, né. E o modelo fatorial simulado, né, o modelo que a gente chama de modelo verdadeiro, esse aqui no cantinho, o último da direita, no qual a gente tem uma dimensão de inteligência, desculpa, de aquiescência, né, para todos os itens, né, e itens positivos e negativos, né. Obviamente esse modelo aqui que está aqui, ele ficou muito bom, né, ficou simulado, foi estimado de maneira muito boa, porque, enfim, era o modelo baseline, foi aquele que a gente utilizou para simular os dados, né. Mas olhem só, o que aconteceu o que eu queria mostrar, é esses dois primeiros aqui com os dados brutos de análise fatorial exploratória, quando na presença de aquiescência. Esse aqui, o que eu fiz? Eu simulei os dados com aquiescência, escondi a aquiescência da análise fatorial e disse, olha, computador, faz aí uma análise fatorial para a gente, né? Aí ele me retornou com que podia ter entre 2 e 6 fatores, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas nenhum dos modelos veio com fatores muito estáveis, né? A gente não acertou. E aí eu testei um modelo com 3 fatores e um modelo com 4 fatores, né? Se a gente olhar aqui, vamos pegar só o de 3, que está mais simples, né? O modelo com 3 fatores, né, ele simplesmente excluiu todos os itens do terceiro fator, né? Aí eu teria um problema, porque são itens bons, e eu estaria dizendo, olha, vou ter que excluir esses itens aqui porque eles são ruins, quando na verdade é a minha análise que não deu conta. O fator 3, ó, ele é composto por itens positivos só, né? O item 2 do fator 1, o item 2 do fator 2, o item 6, né, do fator 2, e o item 8, que também é do fator 2, são itens positivos. A gente começa a dizer, puxa, não é interpretável, isso aqui é estranho, uma carga fatorial pequena também, eu vou excluir essa carga aqui para deixar só mais limpa a minha análise fatorial e deixar o fator mais interpretável, quando na verdade o que a gente está fazendo aqui é uma carnificina com os nossos itens, né? Que aparentemente, inclusive, poderiam ser itens bons, mas a nossa análise acaba eliminando itens por problemas com vieses de resposta, né? Não é muito diferente do que acontece com um modelo com 4 fatores, né? Se eu não me engano, até tem um dos fatores que... esse aqui, ó, por exemplo, olha só. O fator 3 e o 4, aqui na minha análise fatorial exploratória, né, com 4 fatores, né, ele acabou separando o fator 2, né? Ele botou o fator 2 como 2 itens para o 3 e 2 para o 4. E olha só, ele separou, o 4 são de itens negativos e o terceiro são de itens positivos, né? Ele separou bonito, um fator que era bom, né? Ele separou entre dois outros bem frágeis, inclusive com polos opostos, né? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é sempre importante a gente repensar nas nossas análises, né? Bom, ficou uma coisinha aqui, enfim. Bom, aí vocês podem pensar, eu não vou me preocupar, não tem importância toda essa ideia de aquiescência, de análise fatorial, problemas com análises fatoriais. Eu aprendi lá que a gente só deve utilizar itens positivos nas escalas, itens negativos, eles bagunçam a nossa escala, eles são problemáticos por si só, né? E aí eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês, que eu sinto muito, mas a aquiescência ela ocorre em todos os itens, sejam eles positivos ou negativos, e inclusive em itens positivos esse fenômeno acontece também, né? As escalas também são enviesadas só quando tem itens positivos, mas a gente tem um grande problema a mais, que é eu perco o controle total, eu perco a possibilidade de controlar o viés de resposta se eu tenho apenas itens positivos, né? Então, o que eu brinco assim é que escalas com itens só positivos, não é que elas não tenham viés, elas simplesmente varrem o problema do viés para baixo do tapete, né? E aí acabam tendo todos os problemas de multicolinearidade, depois com outras escalas, né? Elas acabam tendo um fator geral que eventualmente não é nem interpretável, é um fator geral que é gigante, que não serve para nada, né? E na verdade o que você tem aí é sujeira debaixo do tapete e não exatamente conteúdo psicológico, né? Beleza, outro problema bastante grave também, que é a validade com relação a variáveis externas, a aquiescência ela também acaba bagunçando bastante, né? Um outro tutorial que também é esse aqui, acho que esse aqui foi eu e o Nelson que publicamos,
E a gente simulou os dados para esse modelinho aqui, né? A gente tem, que é um modelo assim, simples, bastante mas comum também na literatura, né? Que é quando a gente tem duas variáveis independentes, né? Ou variáveis endógenas, né? Explicadas por uma variável exógena, né? Exógena e duas endógenas, né? Uma VI e duas VDs, tá? Para simplificar a linguagem, tá? Então a gente tem esses betas e a gente estava interessado em saber o quanto que o descontrole da aquiescência, ou não considerar a aquiescência, ela não mexe, não necessariamente mexe nos meus, nas cargas, não só nas cargas fatoriais, mas principalmente nesses betas aqui, né? Que aí a coisa começa a ficar mais grave, né? Quando fica internamente na estrutura, né? A gente diz, a escala, a gente acaba remediando, né? Dando um tiro de bazuca numa formiga, né? Mas, enfim, até às vezes é remediável. A gente tira alguns itens, coloca alguns outros itens, enfim. Agora, quando a gente tem um problema de envezamento aqui, a gente começa a criar teorias furadas, né? E isso começa a ser bastante problemático, né? Então, a gente simulou aqui um pouquinho mais robusto daquele tutorial antigo, que eu tinha feito só 2, 3 simulaçõezinhas. Aqui a gente simulou 500 bancos de dados para ter uma replicabilidade maior, para ter uma consistência externa maior, né? Ter maior capacidade de generalização dos dados. Esses foram simulados com 3 fatores, né, sendo um endógeno e 2 endógenos, um exógeno e 2 endógenos, né, como eu tinha mostrado no slide anterior aqui, né. E foram 6 itens positivos e 6 itens negativos para cada um dos fatores. Então, a gente simulou esse modelo dessa forma, né? E aqui a gente tem um resumo dessa tabela, né? O que tem essa parte aqui em cima, né? A gente modelou, né, por meio desse IR, que chama interceptos randômicos, que eu já vou comentar daqui a pouco, mas que é o modelo que foi testado, então não é surpreendente que os resultados aqui tenham ficado excelentes, né? Mas, enfim, era o baseline mesmo, né? E aqui a gente compara, né, o valor que é da carga fatorial, do parâmetro de predição, da variância de aquiescência que a gente está simulando também, né? Esses aqui são os valores simulados, né, para o nosso modelo, e esses aqui são os estimados, né? Das 500 replicações que a gente fez, esse aqui foi a média dessas 500 cargas fatoriais estimadas, né? E a diferença, assim, entre um e o outro é o que a gente chama de viés aqui, né? Então, existe vieses muito, muito pequenos, né, que não chegam a nem a 1% para a maior parte dos casos, quando a gente controla aqui a essência, né? Isso, obviamente, é esperado, mas, assim, não é nada, não é isso é esperado porque o modelo foi feito para funcionar dessa forma, né? Agora, olha só o que acontece. Isso aqui a gente chama baseline. Isso só quer dizer assim que, ó, tipo, a nossa simulação funcionou. Ela tem um baseline, né? Agora, olha só o que acontece com os betas, né? A gente tinha deixa eu só voltar lá para a gente mostrar, né? A gente tinha um dos fatores que era, uma dos betas que era positivo e um dos betas que era negativo, né? Uma predição positiva e uma predição negativa, né? O beta positivo, os dois eram de 0,50, né? Foi simulado para ser 0,50 positivo e 0,50 negativo. O que era positivo foi superestimado em 38%. Ou seja, deveria ser 0,50, mas a média das simulações, né, foi de 0,70 aproximadamente. Então tem um viés aí de 38, quase 40%. Isso é inadmissível. Para qualquer modelo, assim, é uma coisa que a gente diz, olha, não dá para testar dessa forma porque você vai estar cometendo erros graves de predição. Tá? E olha só o que acontece ainda quando a gente tem uma predição negativa. Era de 0,50 negativo e foi para 0,14 negativo, ou seja, tem uma subestimação em 72% dos nossos coeficientes de regressão. É muito grande. Isso é quando a gente desconsidera o viés de resposta, né? Do tipo, o que a gente fez aqui? A gente tinha 6 itens positivos e 6 negativos, né? Para ambos a gente utilizou aqui a gente utilizou só 3 positivos e 3 negativos, e aqui a gente utilizou 6 só positivos, né? Então a gente simulou uma condição, né, de uma simulação que é bastante real, né? Quando a gente tem uma escala que é só de itens positivos, não é que na natureza só existam comportamentos positivos, existem comportamentos negativos, mas a gente seleciona só para nossa escala aqueles comportamentos que são positivos, que é exatamente essa situação aqui, de criar uma escala somente para itens positivos, e a gente acaba incorrendo em erros gravíssimos de predição, né? Inclusive, a gente, nesse modelo que a gente tem aqui, que a gente simulou,
não tinha nenhuma covariância residual entre essas duas variáveis independentes aqui, mas a gente testou essas covariâncias residuais, então era esperado que elas fossem sempre zero, né? E acontece que essas covariâncias residuais, né, quando a gente testa só com itens positivos, elas são estimadas de maneira significativa em 72% dos casos, né? Ou seja, a gente está dizendo que existe um modelo mais complexo ali em 72% dos casos, e quando na verdade ela é zero, né? Ela não deveria ser significativa, tá? Então, enfim, esse é um resumão assim do impacto que a gente tem em não considerar o vieses de resposta em predições, tá? Bom, deixa eu só ver como a gente está de tempo aqui, que slide que eu estou. Beleza. Por que os itens positivos e negativos, eles funcionam, né? Por que agora, assim, vou dar uma tentativa de solucionar o problema, né? Quando a gente tem itens positivos e negativos, né, o modelo fatorial que tem por trás dele, né, a gente tem um item positivo, esse item positivo ele é explicado pelo fator, né, que está no polo positivo, mais a aquiescência, né? E quando a gente tem um item negativo, né, o par oposto desse item, né, por exemplo, extrovertido, introvertido, né, ou comunicativo, quieto, o fator latente por trás, ele está no polo negativo, então a gente coloca ele como negativo, mas a aquiescência, ela continua no polo positivo, porque a aquiescência, ela só tem uma direção, né? Quando a gente faz a inversão, então, né, desses itens, a gente inverte o item negativo para poder fazer a soma, né? A gente soma esses dois itens, né? Quando a gente tem a soma dos dois itens, ela é basicamente a soma dos dois fatores, né, das duas cargas fatoriais, enfim, do mesmo fator, né, e a aquiescência ela é revertida para o polo negativo e ela acaba se cancelando. Né? Então, a gente acaba, na soma dos itens para escalas balanceadas, a gente não tem problema de viés de resposta. Né? Isso é bastante interessante. Isso para o score, né? Para análise fatorial é outra coisa, tá? Bom, essa ideia também, esse cálculo aqui que eu simplifiquei aqui nesses slides, né, a gente escreveu para o próximo editorial, que deve sair nas próximas semanas da revista Avaliação Psicológica, tá? Então, isso aqui é o mesmo cálculo, mas de maneira um pouquinho mais rebuscada, tá? Que eu vou deixar para outra ideia. Bom, uma das formas da gente controlar viés de resposta, né, é utilizar escalas balanceadas, né, itens positivos e negativos, com a mesma quantidade de itens positivos e negativos, né? Uma outra forma que permite alguma flexibilização, né, entre quantidade de itens positivos e negativos é esse modelo chamado de interceptos randômicos. Acho que é dessa publicação aqui do Maidor e Vares, publicação até já razoavelmente antiga, né, de 2006. E ele trabalha com a ideia de controlar a aquiescência, mas dentro de um modelo fatorial, de um controle fatorial. Então, eu teria fatores num polo, isso aqui é um modelo bifactor, né? Mas no qual as minhas cargas fatoriais, elas são todas fixas em 1, positivamente, mesmo para os itens negativos, né? Então, a ideia é que a aquiescência ela seja positiva, mesmo que o item seja inverso. Eu fixando essas cargas aqui, elas todas em positivas, eu acabo tendo um fator de aquiescência, né? E que remove a variância de aquiescência desses itens aqui, tá? Essa é basicamente a ideia do modelo aqui do Maideu Olivares, né? Bom, essa aqui que é a correção ipsativa, né? Uma outra solução um pouquinho mais simples, mais antiga também, que é eu tirar uma média, fazer uma média de todos os itens que o sujeito respondeu para o questionário e subtrair o score original para essa média, né? Como se fosse uma centralização intra-sujeito, né? Essa ideia, né? Centralização intra-sujeito. Eu tiro a média das respostas totais dele, né? De cada um dos scores, né? E isso já controla a aquiescência, né? Naquele tutorial que eu acabei de comentar antes, né? Uma das técnicas que eu utilizei lá foi justamente essa de centralização intra-sujeito, né? Ou scores ipsatizados. E, na verdade, não é ipsatizado, é pseudo-ipsatizado. E funciona muito bem também, assim, funciona da mesma forma que o intercepto randômico, assim, ele funciona de maneira bastante semelhante, tá? Bom, aí uma outra questão, assim, quando a gente está estudando a aquiescência, né, uma pergunta que sempre nos vem, né, de fato, a gente precisa ter itens balanceados, né, ou escalas balanceadas. Construir escalas já é uma tarefa difícil, né?
construir itens em polos opostos é mais difícil ainda, e ainda construir itens de polos opostos de maneira balanceada, a ter o mesmo número de itens positivos e negativos, se transforma em uma tarefa bastante hercúlea, assim, né? E aí a gente teve uma iniciativa de um grupo de estudantes de doutorado aqui da São Francisco, a gente teve uma ideia de testar o impacto do balanceamento e desbalanceamento dos itens positivos e negativos dentro de uma escala no controle da aquiescência. Tá? A gente controla várias condições, né? Não vou entrar em detalhes assim, mas esse artigo está para sair, está para ser submetido. Na verdade, foi uma ideia que a gente teve no finalzinho do ano passado. A gente está finalizando esse artigo, já trago alguns resultados assim que provavelmente vão ser publicados em breve, né? Em breve, enfim, não sei quando, mas vão ser pelo menos submetidos em breve, né? A gente testou condições para cargas fatoriais baixas, para cargas fatoriais altas, para aquiescência alta, aquiescência média e aquiescência baixa, em diferentes tamanhos amostrais, 200, 500, 600, né? O que menos fez diferença aqui é tamanho amostral. Tanto importa se você tem 200 ou 500 ou 1000 pessoas, a aquiescência ela tem mais ou menos o mesmo efeito, tá? Para itens desbalanceados, né, que é o que a gente tem aqui, esse modelo de intercepto randômicos, né, ele funciona razoavelmente bem, assim, com algumas exceções de variância alta, de aquiescência alta e cargas baixas, né, que é um cenário bastante difícil mesmo, né, esse modelo que eu acabei de mostrar, de interceptos randômicos, ele acaba tendo uma performance melhor das melhores possíveis, né? Mas mesmo assim não é satisfatória, né? Agora, sem controle nenhum, né? Tanto faz se você está em modelos desbalanceados, que é esse aqui, ou modelos balanceados, que é esse aqui, a tragédia é anunciada, né? Tanto faz se as cargas, principalmente tanto faz tamanho amostral ou o valor da aquiescência, né? E tanto faz também se as cargas forem altas, né? Mesmo modelos, olha só, se a gente deixa de controlar a aquiescência para modelos desbalanceados, né? Incluem talvez aí até escalas positivas, mesmo com cargas fatoriais altas, né? A gente tem problemas com vieses na nossa estrutura, tá? Então, um pouquinho do que a gente está trabalhando hoje. Esse tutorial eu tenho bastante expectativa com esse artigo, porque essa é uma das figuras também que vai para o artigo. A gente também vai trazer um tutorial da estrutura do modelo, como fazer esse modelo, como estimar esse modelo no MPlus ou no Lavan, né? Então, são isso, né? Alguns aspectos práticos importantes, né, é que um item negativo, né, ele não é a mesma coisa do que negar um item positivo. Isso é um aspecto bem importante. Por exemplo, eu posso, no mesmo par de itens de comunicação, né, eu posso perguntar o quanto que você é comunicativo, esse é um item positivo, né? O quanto que eu sou quieto, que é um item inverso no polo oposto, né? Ou eu posso perguntar o quanto que eu não sou comunicativo, o quanto que você não é comunicativo. E esse é simplesmente a negação do item positivo, né? A grande questão aqui é que a palavra não, ela tende a inserir mais uma dimensão, né, no instrumento, para além da aquiescência. Ela complica bastante, complica um pouquinho mais ainda a estrutura da análise, né? A ideia é sempre tentar buscar algum comportamento, né, algum item que seja antônimo, seja no polo oposto, mas que não seja a negativa, que não use a palavra não, principalmente, né? E esse foi o tema, inclusive, acho que, se não me engano, da tese de doutorado desse pesquisador alemão, Daniel Denner, que ele participava desse grupo aqui da Beatriz, que é uma das maiores pesquisadoras de viés de resposta na atualidade. E ele está trabalhando com a perspectiva multidimensional da aquiescência, né, de dois fatores, a concordância e a aceitação. A ideia que ele tem é justamente que a aceitação, que a palavra não, né, quando você coloca a palavra não no meio das suas escalas, a gente tem uma tendência a discordar dessa palavra não, ou concordar, enfim, né, além da aquiescência. Então ele montou aqui um modelinho com extrovertido, reservado, não extrovertido e não reservado, né? Então eu tenho o polo positivo, o polo negativo, a inversão do positivo e a inversão do negativo, né? E aí essa acaba gerando assim um fator adicional de aceitação além da concordância da aquiescência. Então, é uma tese bem interessante sobre ainda um pouquinho sobre já começa a entender a validade da aquiescência, né?
Bom, eu tinha alguns slides ainda também sobre outros modelos, né, que eu tenho trabalhado recentemente. Eu vou só dar uma corrida com eles, né, que é quando a gente utiliza o próprio delineamento da escala para controlar vieses de resposta, né. Um dos modelos que eu tenho trabalhado bastante são os chamados de itens de escolha forçada, tentar trazer outras formas de você coletar dados para além da escala Likert, né. Tem essa pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras hoje, né, sobre esse tema é a Anna Brown, que trabalha na Universidade de Kent, na Inglaterra. E a ideia é que a gente tenha itens nos quais as pessoas são forçadas a responder dentro de um bloco. Então, em vez de perguntar quanto que você é organizado, empático e inseguro, eu pergunto para qual desses itens aqui que você se caracteriza mais e qual desses itens que você se caracteriza menos, né? Outras variações desse tipo de item, né? Eu poderia dar uma pontuação e a pessoa tem que distribuir essa pontuação de 0 a 100, né? Claro que isso aqui dificulta um pouco mais a resposta, né? Isso é bastante interessante para decisões, itens de decisão e julgamento situacional, né? Esse aqui é um tipo de item que uma doutoranda minha está construindo para escala de resiliência, né? No qual a gente tem uma situação vinheta e tem 3 estratégias falei resiliência no escopo de coping, então 3 estratégias diferentes de coping, né? A gente pode ter famílias, estratégias diferentes, né, sendo avaliadas, né? E qual dessas estratégias que a pessoa escolheria, né? Vou dar uma pulada um pouquinho, né, sobre esse modelo. Eu também tenho alguns detalhes nesse editorial que eu também acabei publicando, né? A ideia do modelo é a gente transformar as respostas que a gente observa, né, em comparações binárias, né? Essas comparações binárias, né? Eu prefiro o item A em vez do item B. Elas são explicadas por uma variável intermediária, proxy, né? Relacionada à utilidade do item, que é o quanto que aquele item é atrativo para você. Então, se a utilidade do item A for maior do que do B, né, a gente vai escolher o item A em vez do B. Né, e tanto a utilidade do item A quanto do B e do C, elas são explicadas por fatores psicológicos. Tá? Então, assim, eu não vou entrar também em detalhes, porque não é essa a ideia principal da conferência. Hoje tem alguns slides a mais aqui também, né? E se encaminhando para as conclusões, né, o que eu queria deixar de mensagem principal, né, que viés é inerente a autorrelato. A gente, queira ou não queira, a gente tem vieses de resposta quando a gente pergunta tanto auto quanto heterorrelato. É crescente a quantidade de métodos, tanto de controle quanto de estimação desses vieses, né? Tem sido reestudado, revisado na literatura. Eles melhoram a compreensão tanto da estrutura interna que a gente tem nas nossas escalas e principalmente da rede nomológica dos construtos psicológicos, né? Como é que eles se relacionam. O controle de viés tende a limpar um pouco essas análises de predição, análise de explicação de variáveis psicológicas, né? Direções futuras, né? Embora a gente tenha já bastante, acho que robustez assim, na literatura que esses fenômenos eles acontecem no autorrelato, né? A gente ainda tem que descobrir um pouco, né, sobre o que é, investigar o que é de fato a aquiescência, né? O que é, qual é o conceito psicológico que tem por trás, né? Se é que tem um conceito psicológico por trás do que de fato é a aquiescência, né? Algumas coisas que são um pouquinho esclarecedoras, né, umas direções, né, que ela tem uma relação positiva com negativa com inteligência. Então, capacidade cognitiva prediz negativamente a aquiescência, que tende a ser menor em indivíduos com maior nível educacional, com maior inteligência, indivíduos com maior conscienciosidade também tende a ter menos aquiescência e sexo feminino, né? Homens tendem a ser mais aquiescentes do que mulheres, né? Então, basicamente, é o que a gente tem ainda também de tendências e expectativas futuras para destrinchar o que é efetivamente a aquiescência, né? Se é que ela existe, né? E esse é um grande questionamento, né? Será que a aquiescência existe mesmo? Como esse conceito, né? Acho que como fenômeno, né? O fenômeno está mais do que robusto, mas o que é efetivamente que tem por trás desse fenômeno é o que a gente precisa destrinchar ainda mesmo, dar uma questão de validade ao fenômeno da aquiescência, né?
Então, acho que era isso. Muito obrigado que eu teria para deixar para vocês. Novamente, obrigado por terem participado dessa conferência, né, sobre aquiescência. É um dos temas que eu tenho gostado bastante de estudar. Agradeço a todos pelo programa, também por terem me convidado. Eu botei uma fotinho aqui da minha defesa de doutorado em 2013, 7 anos atrás. E sou muito grato a todos os professores do programa. Eu acho que é sempre importante mencionar publicamente também de que todos os professores têm uma influência muito grande na minha formação. Eu devo muito da minha formação a todos vocês. Agradeço muito pela oportunidade de ter feito doutorado na UNB. Ainda não sei, eu espero que seja sempre, né? Mas é uma grande referência de estudos em psicologia social, em psicometria, em psicologia do trabalho, para mim e para outros pesquisadores da área no Brasil inteiro. E agradeço especialmente o professor Laros também, que foi um grande motivador, um grande professor, um grande orientador para mim. E acho que com certeza boa parte daquilo que eu conheço e daquilo que, enfim, eu tenho como bagagem de pesquisa hoje se deve ao professor Laros. Agradeço muito a todos vocês por terem também me convidado para participar desse momento. Muito obrigado, espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Excelente, Felipe. Muito obrigado também pela sua conferência, né, excepcional. Nós temos aqui ainda alguns minutinhos, né, eu acho que dá tempo nós fazermos pelo menos mais uma pergunta, um comentário. Então, fica aqui aguardando os colegas que querem fazer alguma pergunta ou algum comentário, levantarem a mão para passar a voz. Tiago, eu gostaria, mas acho que a Kátia e a Juliana colocaram a moça antes. Aqui não apareceu para mim ainda, sempre tem um delay aqui no meu Teams, agora apareceu. A Juliana apareceu agora. Bom, Felipe, queria agradecer imensamente a sua fala, né? A sua visita em nome da nossa sub-área de avaliação e medidas. Queria agradecer. Eu queria dizer, né, que você mostrou a foto aí há 7 anos atrás, todo mundo igual, né? Então estão todos muito bem, né, na fita. Aí eu queria só compartilhar também a nossa vivência no grupo. Temos um plano de trabalho, inclusive a Isabela Fernandes está aqui. Estamos trabalhando com quádruplas de itens, né? Quádruplas, construção dos itens positivos e conteúdo, positivo e negativo, e valorativo, positivo e negativo, e é muito trabalhoso, é um trabalho hercúleo, assim, parece que as mestradas da Juliana também tiveram essa experiência, e assim, é um trabalho que precisa ser feito em grupo mesmo, porque é muito complicado construir quádruplas, né? Sim. E, enfim, queria apenas compartilhar e queria uma opinião sua só. Depois até a gente conversa sobre isso. No projeto da Letícia, né, que é em perspectiva de psicologia positiva, você indicaria, o construto Felicidade, você indicaria vinhetas âncora, ou será que um modelo bifactor seria uma boa aposta para o projeto da Letícia? Tá. Obrigado, Felipe, tá? Um abraço. Obrigado, Berg. Eu vou tentar responder rapidamente, né, e depois detalhes a gente pode, enfim, conversar pessoalmente. Pessoalmente eu e você, né? Mas vocês estão me ouvindo? Porque eu não... Sim, tá, beleza. Sobre, construir itens de duplets, que foi o que eu trouxe aqui, né, de mais para aquiescência, já não é tão fácil, e quádruplets, mais para controle de desejabilidade social, faking, né, é uma tarefa bem difícil mesmo. Eu já tenho dois ou três alunos que fizeram, algumas quádruplas funcionam, outras quádruplas não funcionam, para construir os itens, a gente acaba inserindo multidimensionalidade também e tal. É até bem interessante um pouquinho da história desse modelo, né? Esse modelo é um modelo antigo, do Peabody, da década de 60,
E vários pesquisadores aí na década de 80 e 90, principalmente, abandonaram a ideia porque justamente se depararam com esse problema, de uma dificuldade muito grande de criar os itens, né? Eu tenho uma proposta, na verdade, que eu estou trabalhando com um aluno meu que entrou agora, de dar uma flexibilizada nessa ideia das quádruplas, né? De ter, claro, quádruplas, mas de uma maneira um pouquinho mais flexível, que seja um pouquinho mais fácil de construir, mas ainda não tenho resultados para ver se vai funcionar ou não, né? Mas, enfim, talvez funcione no futuro, né? Sobre o trabalho específico, né, de uma construção de uma escala de felicidade, né? Vinhetas, eu não sei se eu traria com não sei se eu usaria, porque eu não sei se o problema é viés de grupo para a felicidade, né? Eu acho que eu tentaria pelo menos com itens positivos e negativos, porque felicidade dá para você pensar em felicidade e infelicidade, né? É um conceito, é um construto linear assim bastante claro, né? Pelo menos acho que trabalhar com itens positivos e negativos já ajuda, né? Aí, claro, com as quádruplas eu teria que ver se você tem tempo, se tem... Porque, como você disse, não tem como trabalhar com quádruplas sem envolver o grupo de pesquisa inteiro, porque demanda trabalho, demanda bastante erro, assim, realmente é difícil. Beleza. Obrigado, Felipe. Não, nada. A Juliana está na sequência. Eu não cheguei a constatar a mão da Kátia levantada. Eu vi que a Kátia levantou e abaixou. Eu não sei se ela ainda continua aí. Bom, mas então vamos lá. Bom, Felipe, antes de mais nada, te agradecer em nome do programa por estar aqui com a gente. Sempre suas contribuições são muito ricas. Você trabalha muito bem com todas essas questões psicométricas, e cada vez que eu te ouço falar, me vem 1000 ideias de coisas que eu deveria estar fazendo, que eu ainda não estou fazendo, mas enfim. Eu fiquei com uma dúvida, se eu entendi corretamente, assim, né, para essa questão da aquiescência, se no final das contas eu deveria, então, estar trabalhando com escalas balanceadas, positivas e negativas, e uma das soluções seria fazer o pseudo-ipsatização dos itens. Sim. Né? Se esse já seria um caminho interessante a se seguir. Mas, principalmente, te agradecer enormemente por estar aqui com a gente. Espero te ver mais vezes por aqui. Obrigado, Juliana. Também o prazer todo meu de vocês terem me convidado. Fico, novamente, bastante lisonjeado pelo convite. E, bom, enfim, também tenho essa mesma perspectiva. Cada estudo que sai novo, eu também disse, puxa, eu devia ter pensado isso antes, ter feito isso antes também. Então, eu acho que não, essa angústia é minha também, né? Sobre questões práticas, né, de construção de itens positivos e negativos, né, o ideal é sempre ter eles balanceados. Esse é o ideal, porque acho que tem esse artigo assim que a gente vai tá terminando, a gente mostra que independente da situação, se é carga fatorial alta, se é aquiescência alta, se é aquiescência baixa, se é amostra grande, se é amostra pequena, independente da condição, escalas balanceadas elas funcionam muito bem para controle de aquiescência, para resolução da estrutura, elas recuperam muito melhor a estrutura. Beleza, então esse é o cenário ideal, né? Só que eu sei que é difícil de construir itens positivos e negativos de maneira balanceada. Muitos comportamentos nem sempre são inversíveis, né? Nem sempre você consegue inverter de maneira adequada um item, né? E aí é perfeitamente factível de utilizar escalas semi-balanceadas, né? Ou que a gente insira pelo menos algum item negativo no meio para cada um dos fatores, né? Isso já funcionaria. Só que depende aí de um pouco do modelo que a gente vai utilizar. Se a gente tiver um desbalanceamento dos itens positivos e negativos, a minha sugestão seria usar esse modelo de intercepto randômico, né? E não é difícil, assim, parece meio que meio estranho, assim, ele parece de outro mundo, né? Mas se você pegar o artigo lá e tal, ele é bem simples até de modelar. Então, se a gente tiver desbalanceado, eu acho que eu partiria para esse modelo, e se a gente tiver balanceado, aí faz qualquer um, né, que funciona da mesma forma, né?
E o pseudo-hipsotização, ele funciona muito bem no cenário de itens balanceados, tá? A gente não chegou a testar esse hipsatizado, vamos chamar só de hipsatizado, né? Esse hipsatizado em situações desbalanceadas, tá? Eu não sei te dizer como é que é a performance dele no desbalanceado, tá? Não tenho, essa não chegou a testar.